Chegando aí nessa aula online agora que estou inaugurando esse novo formato, né, de comunicação com vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou Raquel Santos, sou psicanalista, terapeuta bioenergética, naturopata, e hoje a gente tem aqui um assunto bem interessante para falar, que é a respeito dessa doença, né, desse problema social, problema de saúde pública, inclusive já, né, que é a depressão. Então eu coloquei aqui esse tema, né, depressão, a inabilidade em lidar com a vida. Só que na chamada da nossa aula, eu não coloquei esse será. Por quê? Porque normalmente quando a gente está vivendo alguma situação de depressão, infelizmente até hoje muitas pessoas acreditam que depressão não é doença, que é frescura, que é papo furado, enfim, né? As pessoas vão dando vários adjetivos para esse mal, inclusive algumas pessoas que às vezes não têm empatia, né, com o sofrimento alheio, enfim. Então, mais do que comprovado que a depressão é sim uma doença, eu tenho um histórico particular de ter vivido isso na década de 90, onde até as pessoas não conheciam, né, desse mal, e realmente era rotulado como um problema de frescura do ser humano, mas hoje em dia a gente tem mais do que comprovações a respeito dessa doença que muitas vezes vai se estabelecendo silenciosamente. Então, aqui, quando eu coloco a ideia, a inabilidade em lidar com a vida, sabe uma coisa que pode ser terrível na hora que você está lidando com uma pessoa que está sofrendo desse mal? É justamente você colocar essa questão. Por isso que eu coloquei essa chamada como uma provocação, né? Porque no momento que você está vivendo um estado depressivo agudo, tudo que você não precisa, não quer e não estabelece bem uma receptividade neste momento é ouvir esse tipo de coisa. As pessoas desfazendo daquele sofrimento, daquela angústia, daquela tristeza que você está vivendo naquele momento, e não é porque você quer, você não consegue fazer o movimento para sair dessa angústia existencial. Então, dentro dessa provocação, essa pergunta aqui, inabilidade em lidar com a vida, será mesmo uma inabilidade da gente lidar com a vida? Então, a gente vai começar a falar a respeito um pouco aqui das características que a gente conhece, né? Tem até alguns programas na televisão falando a respeito da depressão. Então, muitas informações a gente já tem hoje em dia com relação a esse estado de espírito que a gente acaba se conectando, e muitas vezes a gente não sabe como sair dessa situação. Então, dentro daquela questão, inabilidade em lidar com a vida, vamos colocar aqui 3 palavrinhas para a gente refletir no final dessa aula? Sim, talvez ou não. Será que a gente está realmente vivenciando uma inabilidade em lidar com a vida? Coloca aí, tá? Nas suas anotações. Sim, talvez e o não. E aí a gente vai fazer uma reflexão. Vamos mergulhar aqui em algumas reflexões acerca desse tema, e mais para o finalzinho da aula eu abro para alguma pergunta, de repente alguma coisa que não ficou muito claro ao longo da minha explanação, tá ok? Então aqui, ó, o que a gente caracteriza como depressão? É uma sensação persistente, permanente de tristeza, de angústia, de melancolia, de vazio existencial. Então, quando a gente vai vivenciando esse tipo de relação com a gente mesmo, com a nossa vida, a gente vai observando que tudo vai perdendo a cor. Então, para uma pessoa que está vivendo em estado depressivo, tanto faz
Está dia, estar noite, estar sol, estar chovendo, estar frio. Aquela sensação daquele mal-estar existencial, ele nos corrói por dentro, ele vai fazendo um movimento de desconexão com tudo que pode ser interessante, com tudo que pode ser belo, com tudo que pode ser agradável na vida da gente. Tudo perde a cor, tudo perde o sabor, a vida não tem mais importância. Então, quando a gente julga uma pessoa depressiva, a gente teria que refletir um pouco e ver se a gente não está perdendo um pouco a humanidade de ter empatia com relação, respeito, né? Empatia e respeito, é quase que sinônimo essas duas palavras para qualquer dor e sofrimento alheio. E para a depressão também. Então, uma pessoa, ela coloca essa dor, essa angústia, e às vezes ao redor as pessoas ficam falando: ah, isso é falta do que fazer, ah, vai lavar um tanque de roupa, ah, vai fazer tal coisa. Mas na realidade a pessoa, ela não tem força, ela não tem energia, ela não tem vontade. É como se a gente estivesse sempre com um óculos escuro, né? Vendo o mundo num tom cinza, cinza chumbo, escuro. Qualquer coisa que você fale para uma pessoa num estado depressivo, das qualidades que ela tem, do que ela tem de bom, só tende a piorar, porque a gente se sente um lixo à medida em que as pessoas vão colocando essas situações para que a gente reaja, quando na realidade, gente, esse estado de depressão, ele normalmente ele não acomete a gente de uma hora para outra. Vem todo um histórico aqui que vai fazendo com que a gente se envolva, ou que a gente, muitas vezes a gente já tem ali, né, uma característica de temperamento, de personalidade mais envolvida, muitas vezes com esse estado mais melancólico da vida. Então, quando a gente pega e tenta ajudar uma pessoa, né, num estado depressivo, muitas vezes você precisa só acolher e respeitar a dor dessa pessoa. Porque numa crise, né, durante uma crise onde a pessoa está muito mal, qualquer coisa que você fale, às vezes até tentando, né, com boa intenção, tentando levantar a pessoa daquele estado de tristeza profunda que ela está sentindo, vai ser irrelevante, porque a gente é refratário a tudo aquilo. A gente, inclusive, acredita muito que a pessoa está mentindo só para nos agradar, né? E fazer com que a gente saia daquele estado ruim de vida, aquele estado ruim de relação com a vida e consigo mesmo. Então, aqui, ó, quais são os principais sintomas que muita gente está cansado de saber, mas também muita gente não tem a menor noção de quais são os sintomas principais que a gente apresenta numa situação de depressão ou quando você está caminhando para isso, tá? Então, fisicamente, você tem uma sensação de cansaço, de letargia, de falta de vigor, de falta de ânimo profundo. Então, isso pode alterar, e normalmente altera bastante, o seu apetite, o seu sono, a sua relação com as coisas que você faz na vida. Então, aqui, muitas vezes, os sintomas físicos, eles passam a não ser tão visíveis porque algumas pessoas continuam no movimento das responsabilidades da vida. Então, a pessoa vai, ela trabalha e ela vai ficando cada vez mais cansada, né? Qualquer coisa que ela faça é um desgaste muito grande que ela tem. Aí ela chega em casa ou ela desconta na comida com excesso de apetite ou com falta de apetite, não dorme bem, e isso vai criando um ciclo, tipo uma bola de neve, né, que eu costumo dizer. E aí a gente passa a ter comportamentos, sintomas comportamentais também, que aí é aquela questão, no ambiente de trabalho, às vezes você consegue fazer o seu trabalho
No máximo que você consegue fazer é entregar o seu trabalho ali. Tudo que for pedido além se torna um problema gigantesco que você não consegue lidar. E aí você vai, muitas vezes, passando a se isolar, né? Na relação com a família, na relação com o trabalho, na relação com os amigos, você procura evitar, né? Você muitas vezes tem ali pensamentos de suicídio, né? Que é um caso que já vai de uma depressão moderada até mais severa. Então, aqueles pensamentos suicidas começam a circular ali a sua cabeça. Por quê? Na realidade, tudo que você quer, tudo que a pessoa que está vivenciando uma depressão quer nesse momento é se livrar dessa dor. E aí, o que acontece, gente? Boa parte das pessoas começam a achar que acabar com a própria vida é a solução para acabar com essa dor, com esse sofrimento, com essa angústia, com esse desespero. É uma aflição, né? Então, nesses sintomas físicos, muitas vezes, também a pessoa ela fica ali meio desleixada consigo mesma, né? Então, ela não quer tomar banho, ela não quer se cuidar, ela não quer se arrumar, ela não quer fazer nada. E tanto que esses sintomas, muitas vezes, eles vão comprometendo a vida da pessoa a ponto dela começar a não conseguir mais responder ao que ela precisa responder, tipo trabalhar, dar conta das coisas em casa, enfim, ela vai ficando, às vezes, ali só enfiada dentro do quarto, com as janelas fechadas, então a claridade normalmente incomoda. Só que todas essas ações, essas atitudes que vêm aí, elas começam a piorar cada vez mais o quadro da pessoa, né? Então, muitas vezes, a família também precisa de uma terapia, precisa ter um conhecimento para saber como é que vai lidar com essa questão, né? Porque às vezes a pessoa chega lá, abre a janela, grita com a pessoa e faz aquele escarcéu e a pessoa se sente pior ainda. Ou simplesmente a pessoa deixa lá e fala, está 3 dias trancado no quarto, sem ver ninguém, sem ver a luz do dia. Então, é o que eu costumo dizer, tudo na vida da gente, a gente tem que procurar o equilíbrio. E aí o equilíbrio é o caminho do meio. Então, eu preciso ter também uma capacidade, enquanto familiar de uma pessoa que está vivenciando essa situação, eu preciso ter conhecimento como que é a melhor maneira de abordar e de auxiliar essa pessoa, né? Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, normalmente, é bastante interessante que as pessoas desse núcleo familiar busquem também um auxílio para aprender a lidar, muitas vezes, com a pessoa que está depressiva, porque é aquilo que eu falo, repetindo, não adianta falar palavras bonitas, querer que a pessoa tenha uma ideia, né, diferente da vida se ela está vivenciando um estado agudo de depressão, tá? Quais são as possíveis causas que a gente tem nessa doença, tá? Então, a gente tem aqui causas biológicas. Então, quais são as causas biológicas? Muitas vezes as pessoas têm alguns neurotransmissores, né? E substâncias hormonais produzidas pelos nossos hormônios que não conseguem chegar num patamar de causar bem-estar para aquela pessoa. Então, é o que os médicos costumam chamar de depressão endógena, que é aquela que o próprio corpo não produz hormônios de bem-estar. Então, isso pode acontecer por diversos motivos. Alguns dizem que pode ter uma questão hereditária, outras pessoas relacionam isso também com momentos, às vezes, de problemas de saúde que a pessoa enfrenta e passa a não produzir ali, né, aqueles hormônios de bem-estar. Mas, de qualquer maneira, um pouquinho mais adiante da nossa aula, eu vou falar algumas questões que podem influenciar nessa não produção de hormônios de bem-estar no corpo da gente, tá? Psicológicas, causas possíveis. Então, muitas vezes a pessoa ela vai
levando a vida do jeito que a vida dá para levar, dá para ser levada, né? E aí o que que acontece? Muitas vezes a gente pensar que problemas de autoestima é um problema que só algumas pessoas têm, é um erro dramático. Por quê? Eu costumo falar que problema de autoestima todos nós temos, só que algumas pessoas acabam lidando com essa questão de uma outra maneira, tentando relevar, tentando tirar de letra, como a gente costuma dizer, né? Mas todos nós precisamos olhar essa questão da autoestima. E muitas vezes, quando isso não é estimulado, né, a gente ter uma outra relação de olhar a nós mesmos, desde criança, e muita gente não tem isso, a gente vai administrando mal esses grilos psicológicos que a gente tem. Então, a gente vai começando a achar que, eu sou uma pessoa feia, eu sou burra mesmo, para mim nada dá certo. Então, você vai, psicologicamente, criando um campo, né, de pensamentos que só vão te colocando para baixo. Então, isso com o passar dos anos, da maneira como a gente lida com a vida, a gente vai também, muitas vezes, favorecendo essa não produção de hormônios de bem-estar através da própria maneira como a gente lida com a gente mesmo, tá? E aí a gente tem também causas possíveis as sociais. Então, situações sociais, desde que daquela relação do núcleo familiar, né? Então, muitas vezes situações onde a pessoa tem ali uma disfunção, né, no núcleo familiar, e depois ela não consegue se estabelecer direito na escola, na sociedade. Também ela pode ser acometida dessa sensação de estranho no ninho, né? Ela não consegue se encaixar em nenhum lugar, ela acha que é uma pessoa esquisita, estranha, aí casa com a ideia de baixa autoestima aqui. E além disso também, as dores do mundo, as dores e as tristezas que a gente vai tendo contato, né, observando a vida, e que a gente vai percebendo que a gente não consegue lidar bem com isso, a gente não consegue ver uma tristeza, ver uma dor, ver uma desigualdade, ver uma injustiça. Então aquilo tem um peso muito grande para você. Então isso também pode ser uma relação que acaba te trazendo uma sensação de tristeza muito profunda, que a gente também não vai, no dia a dia, aprendendo a administrar, e aí a gente pode começar a se conectar com esse problema da depressão, tá? Fatores, todos esses fatores, sejam os biológicos, psicológicos e os sociais, eles vão causando no indivíduo um déficit dessa relação das sinapses neuronais. Então, o que acontece? A gente vai pensando sempre de forma mais negativa, agindo de forma mais negativa e vivendo de forma mais negativa. O que vai acontecer com isso? O nosso próprio corpo, o nosso sistema, o nosso metabolismo, ele vai responder à forma como a gente está lidando. Então, muitas vezes a gente começa ali pelo mental, né? Sempre mais no negativo, a gente vai jogar para o emocional, esse negativo também, vai trazer toda sorte de negatividade também para a forma como a gente lida com a nossa vida no dia a dia. Então, muitas vezes você vai ficar sem energia, letárgico, cansado, você não fez nada ao longo do dia. Você só ficou pensando ali, né, fazendo aquela relação que eu costumo dizer na sua mente, né, fazendo muitos pensamentos negativos o tempo inteiro acerca de você mesmo e da sua vida, e aí, obviamente, que as funções do seu corpo metabólicas, elas não vão corresponder de maneira adequada. Então, os nossos hormônios de bem-estar, eles não vão ser ativados, eles vão funcionar muitas vezes, sabe, assim, na reserva, né, até o ponto de parar.
Então, por isso que muitas vezes não adianta a gente relutar. A gente precisa procurar um médico para que ele faça, um médico psiquiatra, tá, gente? Que é a especialidade que vai trabalhar e nos orientar, inclusive de forma medicamentosa, durante esse período. Porque o que, que acontece? Se a gente não está produzindo hormônios de bem-estar, e você não está com força para fazer isso de uma maneira mais natural, que logo em seguida eu vou dizer como seria, então muitas vezes, ou mesmo a pessoa que tem uma depressão endógena muito forte, né? Não adianta a gente achar que do nada, sabe, como num passe de mágica ela vai acordar bem. Ela não vai acordar bem. Então, nada melhor do que buscar um atendimento médico-psiquiatra, e aí eu vejo o quanto as pessoas acham que psiquiatra é médico de louco. Não, psiquiatra é médico de gente. Então, a gente vai precisar, muitas vezes, sim, do auxílio desse profissional da área da saúde. E, de verdade, diagnóstico acerca da depressão ou tipo de depressão que a pessoa tem, só quem pode fazer é o médico psiquiatra. Então, a gente não pode ficar inventando, eu estou com depressão, colega. E aí eu pergunto, mas quem te diagnosticou assim? Foi a minha cunhada, falou que eu estou com depressão, a minha vizinha comentou que eu estou com sintoma de depressão. Por quê, gente? Muitas vezes você pode estar ali vivenciando uma situação naquele momento da tua vida que está te deixando meio para baixo mesmo. Né? Eu costumo dizer, inclusive os médicos psiquiatras, eles falam muito isso. Tudo agora virou depressão. Então, às vezes, a gente está vivendo uma situação de luto, e luto não é só quando morre alguém, algum ente querido. Luto pode ser o término de um relacionamento, você pode estar em luto porque você perdeu o emprego, você pode entrar em luto porque você perdeu dinheiro, enfim, saúde, né? Então, existe um período ali que você vai ter que aprender a lidar com essa dor, dessa perda que você teve na sua vida, e aos poucos se ressignificar. Então, muitas vezes, dependendo, por exemplo, de um luto por morte, a pessoa pode entrar automaticamente, né, após essa perda, num estado de depressão, né? Porque perdeu ali um ente querido, às vezes em situações diversas, muito complicadas. Mas é natural que a gente vivencie essa dor e administre, né? Busque de alguma maneira. Eu não consigo sozinho. Então, por isso que a gente tem que buscar ajuda para administrar essa tristeza, né? Então não tem como você vivenciar um luto e falar, eu tô rindo, eu não tô nem aí. Então isso às vezes mostra um desequilíbrio também da pessoa. Então não entrar em contato com as nossas tristezas do dia a dia não é saída mais inteligente para evitar o problema da depressão. Então a gente tem que entender que qualquer luto, que seja assim, até de morte ou de separação, enfim, às vezes você demora até 2 anos para se restabelecer daquilo, né? Então, durante esse período, às vezes a pessoa ou quem está ali em volta vai administrando. Tá difícil dessa pessoa lidar de uma maneira muito intensa, então já busca ajuda, né? E essa ajuda às vezes pode ser psicoterápica, como os próprios médicos psiquiatras falam, não necessariamente precisa ser medicamentosa, mas às vezes também precisa, né? Então, a gente precisa entender essa questão, porque às vezes você vê a pessoa simplesmente porque não quer vivenciar uma dor cotidiana, a gente se auto-intitulando depressivo, né? Se autodiagnosticando depressivo. Então, por isso, é importante sempre a avaliação de um médico psiquiatra, tá? Que ele vai ter ali toda uma forma de fazer essa análise e te tratar e te encaminhar, inclusive, para os tratamentos, tá ok? Então, aqui, gente,
a gente precisa ter bastante atenção com relação a algumas coisas. Porque lá, aqui, anteriormente, quando eu falei que psicologicamente a gente tem ali algumas causas, né, referentes a se conectar com a depressão, então algumas coisas que a gente precisa observar é o seguinte: às vezes a gente tem ali uma característica geral e a gente não vai percebendo que a gente está envolvido ali já com um passinho na direção dessa depressão. Então, o que, que acontece aqui? Muitas vezes a pessoa se intitula assim: ah, eu sou ansiosa mesmo, sempre fui assim, desde pequena. Ah, eu sou uma pessoa irritada mesmo. Você escreveu, não leu, o pau comeu. Ah, eu viro a mesa por qualquer situação. E aí, gente, tudo isso vai se tornando, entre aspas, natural na vida da pessoa, quando já são indícios de um temperamento, de uma característica da gente, que se a gente souber lidar melhor, entender, identificar isso às vezes no nosso filho, né? Identificar isso num adolescente, que pode ser às vezes o seu aluno, um parente, enfim, ou em si mesmo, e falar: não, mas está demais, essa ansiedade, eu não estou conseguindo dormir. Então não pode ser natural isso. E as pessoas veem tudo isso aqui, ó, como natural. Então, assim, excesso de ansiedade, de irritabilidade, de mau humor, de preguiça, de insegurança. Ah, é tudo normal. Ah, eu sempre fui insegura mesmo. Eu nunca, desde pequenininha, eu nunca fui até ali levar aquele copo ali porque eu tinha medo. E todo mundo lá em casa aplaudia isso. Então, muitas vezes, a gente está neste momento sedimentando certas características que vão lá na frente dar algum resultado complicado na vida da gente. Então, também tem o contrário, viu, gente? Às vezes tem gente que tenta administrar isso, dominar isso de uma maneira e ser o fazedor, sabe aquela pessoa que dá conta de tudo? Então, chega num patamar que a pessoa não consegue mais dar conta daquilo, ela cede, ela cai. E muitas vezes ela cai em depressão e aí ninguém acredita, porque fala: nossa, não sempre foi tão forte, sempre resolveu tudo, agora tá aí, né, só enfiado dentro do quarto, não quer conversar com ninguém, isso é frescura, aí começa todas as teorias, né, a respeito do como aquela pessoa deveria reagir sempre forte e destemida com relação à vida. Então, tem algumas situações aqui que já são indícios de que psicologicamente, às vezes, a gente está fazendo aquele movimento em direção a um resultado que não vai ser muito bom, que são todas essas doenças psicoemocionais que a gente tem hoje em dia. Então, transtorno de depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, enfim. Então, aqui é importante a gente observar essas questões. E aí é onde entra o que eu quis dizer: inabilidade em lidar com a vida. Só que às vezes a gente não aprendeu. E aí eu resolvi fazer essa aula para falar exatamente essa questão. Então, quando a gente observa várias características na gente, que pode ser nossa, então a pessoa é mais ansiosa, umas mais, outras menos, mas a gente não pode deixar aquela ansiedade perder, a gente perder a mão daquela ansiedade. Né? Eu estou tão ansiosa assim, por quê? Eu estou tão irritada assim, tudo me irrita, né? Então a gente precisa tentar identificar o que está acontecendo com a gente. Porque senão a gente vai no máximo estica o elástico no máximo, quando a gente solta, esse soltar de elástico, seja de qualquer situação, né, que a gente de repente não se atenta a isso, pode ser o momento onde a depressão se instala ali na vida da gente. Né? Então tem essas questões que é muito importante a gente observar. Né? E às vezes na própria criança, então a criança é ansiosa, a criança é irritada, mal-humorada, preguiçosa, insegura, ai que lindo, tudo lindo. Não, não tem nada de lindo com relação a isso, gente. Então aí entra a ideia da gente tentar lidar melhor com essas questões da vida para a gente administrar melhor os nossos estados depressivos, entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, quando a gente olha para essas questões e olha para a nossa vida, a gente tem que tentar pensar o seguinte: insegurança, ok, todo mundo tem,
Mas, dentro dessa questão da insegurança, eu preciso saber o seguinte: eu não posso me tornar insegura ao ponto de não enfrentar nada na minha vida. Ah, mas eu não consigo. Então, busca ajuda, porque senão a gente vai ficando cada vez mais frustrada toda vez que a gente abre mão de enfrentar alguma coisa, conquistar alguma coisa por pura insegurança. E é um dos motivos que muitas vezes causa depressão nas pessoas, porque você vê a pessoa indo, crescendo, realizando, conquistando, e você sempre parado ali naquela mesma linha. E aí o que, que vai acontecer? Frustração. E aí essa frustração, cedo ou tarde, também pode trazer a gente para esse quadro de depressão muito grande que a gente tem, tá? Tipos de depressão, que também é uma coisa importante que às vezes a gente não para observar. Então, tem o transtorno depressivo maior, que é essa depressão que todo mundo aí tem falado muito, né? Programas de televisão falando, artistas, pessoas famosas, pessoas anônimas, todo mundo vivenciando esse transtorno depressivo maior, que é aquele estar na lona, que eu costumo dizer. Né? Então a gente chegou naquele patamar assim que você realmente não vê alegria mais em viver, você não vê mais motivos, né, de sorrir na tua vida. Então essa é o que está todo mundo falando por aí. Aí a gente tem a depressão bipolar, né? Então o transtorno bipolar também, que é aquela pessoa que às vezes está eufórica e na hora que está eufórica ela brinca, ela dança, ela se diverte. Muitas vezes as pessoas seguem muito o caminho de ir para fazer compras, gastar, e daqui a pouco a pessoa entra num estado depressivo e ela já se arrepende do que ela comprou, ela já se arrepende de tudo que ela dançou e fez na festa, enfim. Então é aquele estado que não há um eixo de equilíbrio, ou ela está muito na euforia ou está muito na depressão. Né? E ao contrário do que muita gente pensa, estado de euforia, você pode ficar eufórico para vivenciar as coisas que você quer na sua vida, ir para um baile de carnaval, para uma festa, enfim. Mas estar eufórico o tempo inteiro é desequilíbrio. A gente já vê isso até pelo estudo da medicina chinesa, né? Então, euforia, ela vai ocorrer, mas é bom não tomar nenhuma atitude séria durante estado de euforia, porque normalmente a gente vai se arrepender. Distimia é um termo que poucas pessoas conhecem ainda, que é um estado geral da pessoa, de negativismo, de mau humor, ela está sempre pessimista, vendo as coisas sempre, sabe o copo meio vazio, nunca o copo meio cheio? Então, às vezes, tem gente que é assim, por exemplo, já desde criança, adolescente, e ninguém trata, ninguém olha, a pessoa, às vezes, é difícil se auto-observar assim, né? Então, quando você tem essa pegada com a vida, onde tudo você vê sempre mais o negativo, ou está sempre buscando questões negativas para falar da vida, então às vezes você já está se conectando com esse tipo de depressão, ou já tem essa característica mais nesse direcionamento, tá? Aí a gente tem a depressão sazonal, né? Que, por exemplo, agora que estamos no inverno, muitas pessoas ficam ali, né, depressivas, porque é um período de recolhimento mesmo, né? Mesmo dias quentes, a gente está no clima do inverno, então às vezes você não está com aquela euforia de verão. Então, a gente percebe, às vezes, algumas pessoas, quando está o tempo nublado, chegam a falar mesmo que fica meio de mau humor, fica triste, fica mal, né? Mas a gente ainda tem aqui a possibilidade de estar num país onde o inverno não é tão intenso, né? Então, a gente observa muito essa depressão sazonal nos países nórdicos, onde ali outono e inverno, normalmente quase uns 6 meses de frio e escuridão. Então, é um dos motivos pelos quais as pessoas lá também acabam cometendo bastante suicídio por conta dessa depressão. Temos a depressão pós-parto, que tem toda uma relação com a variação hormonal, né, que ocorre no corpo da mulher após o parto. Então, isso é cerca de
estudos mostram que cerca de 80% das mulheres têm depressão pós-parto, então é bastante importante também tratar, cuidar, porque às vezes isso se estende por um período muito longo, né? E aí fica muito difícil para essa mãe poder dar conta de tudo que ela precisa, né, nesse período onde o bebê está tão pequenino ainda. Então, às vezes ela tem uma rede de apoio ali, sogra, mãe, irmãs, enfim, mas de qualquer maneira é sempre importante dar uma olhada nessa questão da depressão pós-parto e dar um apoio, porque muitas vezes a pessoa não... ela fica culpada também, né? Ela se sente muito culpada, a mulher. Então é importante olhar isso aqui. A depressão reativa é aquela que normalmente acontece depois de um luto, depois de alguma perda. Então, dependendo da situação, a pessoa entra num estado de depressão e às vezes precisa, sim, até ser medicado ou às vezes buscar terapias diversas, inclusive, principalmente, a psicanálise e a psicoterapia. Temos também as depressões que ocorrem no período da tensão pré-menstrual, da TPM, né? Também por uma questão de variação hormonal, então muitas mulheres às vezes ficam muito tristes, deprimidas nesse período pré-menstrual. Então, aqui também, gente, existe uma maneira da gente tentar melhorar isso, né? Às vezes até mudando a alimentação, que está causando ali mais transtornos fisiológicos das substâncias que o nosso corpo produz por conta de uma alimentação inadequada. Então, aqui é uma dica também da gente tentar buscar esse caminho de lidar melhor com a vida para melhorar essas TPMs que causam essa tristeza e esse bode existencial nas meninas, tá? E aí também classificado como um tipo de depressão, a síndrome do pânico, que tem muita relação com esses medos e inseguranças que a gente passa a não administrar desde pequenininho. Então eu não lido com isso, eu não lido com aquilo, disso eu tenho medo, disso também tenho medo, e aí você vai ampliando a sua rede de medos. E é o que eu costumo dizer, vai chegar uma hora que essa energia de muito medo e insegurança, ela vai te abocanhar, te aprisionar, que é quando muitas vezes a pessoa tem uma crise de pânico. E às vezes pode ser por conta de um evento traumático, mas às vezes por conta de nada a pessoa começa a ter aquela sensação que também é muito ruim, também não é frescura não, gente. Respeitem e auxiliem da melhor maneira possível quando a pessoa vivenciar algum problema nesse sentido. Futuramente a gente vai fazer também alguma live falando a respeito de síndrome do pânico, tá? Tratamento. Como que a gente faz tratamento a respeito dessa questão da depressão? Então, medicamentoso, a gente já sabe que é o médico psiquiatra que vai te auxiliar. Aqui, gente, é sempre muito importante salientar o seguinte. Eu falei para vocês, né, que eu tive esse problema de depressão na década de 90, e durante um período eu relutei muito a fazer o tratamento medicamentoso e sempre voltava a estaca zero. Então, quando você começa um tratamento medicamentoso, por favor, não abandone sozinho, que era isso que eu fazia e eu errava muito. Tenha a humildade de respeitar a indicação do que o médico está te passando, porque ele vai te passar a quantidade da medicação, e se você realmente acreditar e buscar, né, psicoterapia, psicoeducação, fazer atividade física, enfim, a quantidade desse medicamento ela vai ser diminuída em casos de depressões endógenas, né, para um mínimo possível. E no caso de depressões exógenas, né, que seria dessas situações, algo que vai acontecendo na vida da gente, que a gente não sabe administrar, muitas vezes você passa a desmamar essa medicação e você passa a viver normalmente de novo, com algumas ressalvas no sentido que você tem que ter um cuidado com você ali, né?
Então, quando você teve depressão, não significa que a vida inteira você vai ter ou precisar de remédios. Tudo isso quem vai avaliar melhor é o médico. Mas muitas vezes, se você tem uma depressão exógena, que é por alguma situação que você vivenciou ali, você não está lidando bem, depois que você terminou todo o tratamento e de repente o médico, né, finalizou o tratamento medicamentoso, aí é como a gente vai buscar lidar com a vida. Então a gente vai ter que aprender a cuidar melhor da gente mesmo. Então é nessa questão que eu fiz aquela provocação inicial para vocês. Então, eu sabendo de algumas questões, de algumas fragilidades, eu não posso mais me tratar de qualquer jeito, né? Então eu vou buscar como tratamento, psicoeducação, então aprender psicoeducação, psicoterapia, terapia comportamental, familiar, né? Eu vou precisar aprender aqui a lidar comigo, a exercitar o meu melhor, entendeu? Então aqui entra a parte onde eu vou ter que começar a atuar. Porque quando a gente também tem uma doença psicoemocional, ou já teve, a gente fica com uma cicatriz no nosso corpo energético. Então, se você não trata bem, uma hora isso abre de novo e faz estragos. Então, eu preciso, a partir do momento em que eu me sinto mais forte, eu começar a encarar a mim mesmo e a vida de uma outra maneira. Porque senão toda hora você está voltando ou nunca mais sai desse tratamento aqui. Muitas vezes os próprios médicos falam, não seria necessário. Mas muito disso vai da pessoa, né? Então, por isso que eu fiz a provocação inicial do tema, tá ok? Depressão ocorre só em adulto? Não, ocorre na infância, tá? Então, dependendo da situação, a pessoa já pode vir ali, desde a época da vida intrauterina, com algumas sensações, né, de medos, às vezes porque a mãe passou por alguma situação complicada, enfim. Então, a infância tem bastante disso, às vezes crianças que foram abandonadas, que foram violentadas, enfim, que vivem em abrigos, que tem uma família desestruturada, então tem muito problema de depressão também na infância. Na adolescência, na fase adulta e na velhice, a gente sabe que é o que mais ocorre, né, ultimamente. Adolescência, porque a gente não sabe direito aonde a gente está, que tribo a gente faz parte, e são muitas dúvidas, né? E a gente vai ali meio que se perdendo e às vezes já vai, muitas características vão se sedimentando ali e vai abrindo esse espaço para depressão. Na fase adulta, aqui a gente vai ter que olhar algumas questões de como a gente está lidando com a vida. E na velhice, a gente vê também que muitas vezes a pessoa viveu a vida de uma maneira meio inconsciente, inconsequente, e aí na velhice ela acaba ficando com essa sensação de tristeza, pode ocorrer muito a tristeza que vem e a depressão que vem depois de um período de aposentadoria, enfim, né? Então, fatores que podem influenciar positivamente na condução do tratamento. Então, aqui entra a provocação inicial do tema. Então, quando a gente busca o caminho do conhece-te e cura-te, como dizia o Dr. Eduard Bach, né, que é o sintonizador da terapia floral no mundo, não tem como a gente não aprender a lidar melhor com a gente mesmo e, consequentemente, com as outras pessoas. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, que eu vou dar uma pincelada para vocês entenderem um pouquinho já de toda essa questão, que seria, por exemplo, os 4 temperamentos humanos, tá? Então, a gente tem o temperamento sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. A gente pode ter um mais central,
mas a gente pode até transitar entre esses aqui. Mas, enfim, o que seriam esses temperamentos? São as nossas características primordiais de ser. Então, aqui, o sanguíneo é aquela pessoa mais atlética, mais vigorosa, que adora uma competição, normalmente perfeccionista. O colérico é aquela pessoa mais irritada, né? Então, tem gente que é mais irritável em diversas situações. O fleumático é aquele temperamento daquela pessoa mais cansada, que não gosta de atividade física, não gosta de se movimentar muito, gosta sempre de ficar mais quietão no canto. E tem o melancólico, que, como a própria palavra diz, é mais melancólico. Então, dependendo de como a gente consegue se enxergar aqui nesses 4 temperamentos, a gente tem que buscar caminhos de auto-equilibrar. Então, depois que você sai de uma crise de depressão, se você conseguir buscar esse caminho do conheça-te, muitas vezes você vai perceber que você vai administrar melhor toda a forma de tratamento e da forma como você conduz a tua vida. A análise também pelos biotipos reichianos, né, que são características também de personalidade da gente. Então, mais esquizoide, quando a gente não aceita muito a realidade da vida, a gente não lida bem com a realidade. O oral, que é mais carente afetivo. O masoquista, que é aquela pessoa que se torna mais subserviente para ser amado, por exemplo. O rígido, que trabalha muito com essa questão da aparência, né? O que eu quero mostrar para os outros. E aquela pessoa mais manipuladora, né? Que seria o biotipo, uma palavra empestada, né? Da psiquiatria, que seria o psicopata, que não é um biotipo psicopata, a pessoa não é doente mesmo, assim, né? Na psicopatologia. É só um nome emprestado, que o William Reich batizou aqui essas características. Então, dentro do conhecimento dessa relação dos biotipos reichianos, a gente também pode começar a falar, nossa, eu tenho uma dificuldade em lidar com a realidade, eu preciso melhorar isso. Então, não adianta, tem coisas que não vai deixar de acontecer só porque eu quero. Então, aqui eu vou ter que buscar uma maneira de aceitar a realidade como ela é. E, às vezes, mudar a minha realidade. Não querer que a realidade externa mude para eu ser feliz. Ah, eu sou uma pessoa muito carente, né? Estou sempre carente, então também é complicado, porque normalmente a gente vai ficar aqui a ver navios, né? Porque as pessoas não precisam corresponder à nossa carência, né? Então, aqui é uma forma como a gente pode tentar lidar melhor também. Então, melhorar esse nível de carência para eu não me tornar uma pessoa depressiva porque eu sou carente demais, certo? Dentro da visão da medicina chinesa, né? Então, a gente tem alguns órgãos e vísceras aqui que ajudam também nessa linha psicoemocional a trazer uma relação melhor com a vida. Melhor ou pior, depende de como a gente está utilizando ali, né? Então, o fígado, os pulmões, os rins e o baço. Então, só para a gente ter uma ideia aqui geral, o fígado, na medicina chinesa, na parte psicoemocional, tem a ver com a nossa capacidade de fazer planejamento, né? Então, eu quero isso para a minha vida, eu não quero isso para a minha vida, e aí, se eu quero isso para a minha vida, eu vou planejar direitinho como é que eu quero conquistar. Isso ajuda a gente a ficar mais feliz consigo mesmo, né? Pulmões, a forma como a gente se relaciona com o mundo, né? Então, a gente respira muito mal porque a gente tem uma relação ruim com o meio. Então, às vezes, eu saber que determinada situação ela está ali não para me destruir, mas às vezes para eu exercitar as minhas habilidades, vai fazer com que eu lide melhor com essa situação, entendeu? Rins tem a ver com a nossa vitalidade, tem a ver com os nossos relacionamentos afetivos mais próximos, né? Então,
quando eu tento manter uma qualidade, quando eu tento sanear essas relações, ter relações realmente verdadeiras na minha vida, eu estou favorecendo o rim. Quando eu consigo preservar, né, a minha saúde, cuidar de mim da melhor maneira possível, eu estou preservando a minha energia dos rins. E o baço tem uma relação muito direta com a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de lógica. E aí, sempre que a gente fica ali muito preocupado, matutando uma ideia na cabeça e não faz nada com ela, a gente está lesionando essa energia. Então, dentro da medicina chinesa, existe um caminho bem interessante que ajuda muito a gente a administrar melhor a nossa vida, a nossa saúde e a nossa parte psicoemocional mesmo, tá? Na bioenergética, respiração plena. Então, a gente precisa aprender a voltar a respirar direito. Então, é puxar o ar com vontade, expirar com vontade. Fazer essa troca, não ter medo de respirar. Respiração curta deixa a gente mais ansioso. E a gente mais ansioso vai ficar com o nosso circuito todo descompensado. Dando o quê? A ideia de que esses transtornos de ansiedade e depressão podem chegar na vida da gente, né? E se estabelecer. Conexão com o corpo, né? Então, segundo a bioenergética do William Reich, do Alexander Lowen também, corpo vivo é corpo em movimento. Então, a gente precisa olhar o nosso corpo com mais carinho, né? Fazer mais coisas para o nosso corpo responder equilibradamente. Então, se você gosta de jogar bola, você tem que jogar bola. Se você gosta de dançar, você tem que dançar. Você gosta de ir à praia, você tem que ir à praia. Enfim, fazer coisas que alimentem, que nutram o seu corpo, que é também essa relação da conexão com a natureza, a liberdade de você ser quem você é de verdade. Então, muitas vezes eu falo com as pessoas, a pessoa fala assim, eu adoro dançar. Aí você fala, nossa, que bacana, você sai muito para dançar. A pessoa fala, nossa, faz anos que eu não danço. E aí você fala, nossa, como que você quer que o seu corpo responda bem? Né? Então, tenta pensar aí as coisas que realmente você gosta de fazer, né? E começa, assim, dar direcionamento para isso, entendeu? Fazer coisas que o teu corpo pede que você faça. E processos psicocorporais, né? Então, no momento que você está com vontade de chorar, por exemplo, você tem que chorar. Então, às vezes a pessoa fala, não chora. Eu estou com vontade de chorar. Às vezes você chora de alegria, você chora de raiva, você chora de tristeza. Então, nesses processos corporais, né? Você tem vontade de se espreguiçar, de bocejar. Então, óbvio que às vezes por uma questão de educação no meio, assim, você não vai ficar bocejando, se espreguiçando. Mas são necessidades corporais que você tem de se esticar, né, de se movimentar. Então, por isso que a atividade física é sempre um grande aliado para a nossa saúde, inclusive para os problemas de depressão, tá? Na bioenergética, transenergética e conexões espirituais. Aqui também é uma outra área que a gente pode aprender a lidar de uma maneira melhor. Então, observa onde que você está direcionando as suas crenças. Para as coisas boas, eu coloquei aqui bem e mal, no sentido assim, coisas produtivas, adequadas, que agregam valor, é bem. Coisas improdutivas, que não agregam valor, que dissemina violência, que dissemina segregação, é mal. E aí você muitas vezes não observa que você está fazendo plateia ou está contribuindo com esse tipo de visão para a tua vida, para o teu núcleo familiar, para o núcleo social, e aí você não entende por que você fica preso numa malha de tristeza tão grande. Então, procura elevar essa questão, né? Então, nessas crenças, na relação pessoal, na relação familiar, na relação social, tudo isso a gente precisa fazer um saneamento para verificar como que a gente lida melhor com tudo isso. Por quê? Porque a fala deve estar sempre conectada com a ação. Se a gente fala uma coisa e a gente age de maneira oposta,
a gente cria um circuito bioenergético e transenergético também em nós, completamente desfavorável. E muitas vezes a gente ancora ali cada vez mais essa característica de tristeza, de angústia, de letargia, de agonia existencial. Mudanças de hábitos. Então aqui a gente chega no ponto principal do sim, não e talvez. A gente pode fazer mudanças, né, de hábitos que podem melhorar a nossa vida de uma maneira muito ampla, ajudando a gente nesse processo de melhorar e sair do processo do problema da depressão. Então, o eu comigo, mudar hábitos alimentares, fazer atividade física, na relação familiar, administrar, minimizar as codependências emocionais ali daquele núcleo familiar. Socialmente, ver com que e com quem a gente está se conectando. Então, seja rede social virtual ou física. Então, a gente precisa aprender a fazer essas escolhas. Se a gente não aprende a fazer essas escolhas, a gente fica ali meio à deriva, à mercê do que vier. E aí você muitas vezes volta naquele processo de se conectar com energias ruins, porque você não domina, você não tem autodomínio. E no processo da gente melhorar da depressão, a gente precisa exercitar, ter o autodomínio, tá? Exercitar habilidades como inteligência emocional, se desconectar das ilusões. Então, quando a gente é muito preso em ilusões, a gente vai ter uma visita básica, que é da desilusão. Toda vez que a gente se desilude, a gente deprime. Então, tem que aprender a lidar melhor com essas questões na nossa vida, tá? Perfeccionismo. Então, a nossa alma, ela é caprichosa, ela não é perfeccionista. O perfeccionismo, ele vai te dar uma agonia de querer ser perfeito, e isso a gente tem que ter a humildade de perceber que não existe. Então, a gente vai ter que aprender a exercitar melhor e diminuir essa questão de querer ser perfeito, né? De que todo mundo goste da gente. Eu me dou o direito de não gostar de um monte de coisas de um monte de gente. Mas eu quero que todo mundo goste de mim, então tem algumas questões aí que a gente precisa trabalhar, né? Por isso que a psicoterapia, a psicoeducação, a psicanálise é muito bom para a gente resolver este problema. Baixa autoestima. Isso a gente tem que aprender a trabalhar todos os dias. Então não adianta você pensar que né, eu fiz um corte de cabelo, minha autoestima foi lá para cima. Não, você está na ilusão, você está mentindo para você mesmo, e lá adiante você vai ver que essa autoestima ela não está bem sedimentada mesmo. Então vai deixar muito a desejar e você vai se conectar de novo com a depressão quando você sentir que isso não é uma verdade. E aí aqui, ó, a grande questão da nossa sociedade, a nossa vida de comparação, competição que gera frustração. E aí, nesse processo que a gente vai fazendo com a vida, sem inteligência emocional, conectado a ilusões, perfeccionismo e baixa autoestima, como que fica essa brincadeira aqui de comparação, competição e frustração? Pensa aí, fala para mim, como que a gente lida com isso? Muito mal, né? Então, por isso que agora, cada vez mais, o prognóstico é de que a gente tem uma sociedade que fique cada vez mais envolvida e conectada com o problema da depressão, muitas vezes por conta dessa relação que a gente faz com a vida. Após uma crise, que a gente está ali mal, ficou um período mal, buscou ajuda de um médico psiquiatra, está começando a se tratar e começa a sentir de novo aquele sopro de vida legal em nós, a gente precisa entrar no orai e vigiai.
que é aonde a gente vai exercitar a melhor habilidade em lidar com a vida, gente. Então, no momento da crise, no momento que você está mal, não adianta você falar para uma pessoa ou exigir de você mesmo essa habilidade. Mas depois que a gente sai de uma crise, você tem sim que firmar um compromisso com você para melhorar e sair dessa relação tão dura que você faz com você mesmo, né? Tão difícil que você faz com você mesmo, que é de não saber lidar com uma série de questões que a gente vai entristecendo, a gente vai perdendo a fé no mundo, a fé em si mesmo, a fé em tudo, né? Então eu preciso, do momento que eu saio da crise, tentar exercitar essas habilidades. Então, eu tenho que fazer algumas perguntas para mim. Eu posso ser mais produtiva em alguma coisa? Eu não estou falando para o outro, é produtivo para você mesmo. Produtivo, de repente, em estabelecer, eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer uma atividade física, eu vou voltar a estudar. Quantas pessoas, às vezes, têm uma capacidade fantástica de inteligência, às vezes, na escola, e aí depois não dá formato para isso, não segue uma carreira, não tenta se aperfeiçoar, então fica com aquela energia parada ali. Então, não é ser mais produtiva para os outros, é para mim. Aí não adianta você me falar, mas Raquel, isso é egoísmo. Não é egoísmo. Isso aqui, você aprendendo a ser uma pessoa legal para você, você vai aprender a ser uma pessoa legal para os outros. Tenho características adormecidas que eu posso lapidar? Pensa aí. Estou disposta a me esforçar? Aí aqui a gente entra com a pergunta que eu fiz no início da nossa conversa, do nosso papo. Sim, talvez ou não. Tenta refletir acerca dessas 3 questões aqui e responde mentalmente aí. Sim, talvez ou não. Posso ser mais produtiva para mim? Tenho características adormecidas que eu preciso exercitar? Estou disposta a me esforçar para isso? Quando você, depois que saiu de uma crise, fez essa avaliação e vai trabalhar em cima disso, com certeza você vai ter mais saúde emocional e vai conseguir manter essa história da depressão na sua vida como uma página que já virou e conectada ao passado. Então, é para me seguir nas redes sociais, né? Na Ser Primordial, na página do Facebook, no Instagram e no canal do YouTube. Que tudo que a gente fizer aqui de vídeos, de live, tem algumas outras coisas que a gente está preparando também, vai estar tudo disponível nesse canal, certo? Então é isso. Gente, muito obrigada, né? Então, essa nossa, né, primeira experiência de vocês me vendo dessa maneira. Então, tem gente que não me conhece, tem gente que já me viu ao vivo em cores, e aí agora está me vendo pela telinha do teu computador. Então, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada por quem mandou beijos e abraços para vocês também, as perguntas, e até dia 4, né? Dia 4 de setembro, às 20 horas, a gente vai falar um pouquinho a respeito de ansiedade. Não vão pensando que é um probleminha suave e sutil, porque não é. Então, até lá. Obrigada, boa noite a todos.